Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Hoje nós vamos começar um estudo muito interessante, é o começo apenas, temos muito ainda pela frente, de um livro, e vamos fazer esse estudo sistematizado do livro Céu e Inferno, que ele é o quarto livro da codificação. Primeiro, se vocês não lembram, o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos o Céu e Inferno, ou Justiça Divina segundo o Espiritismo. Esse livro, eu particularmente considero ele muito basilar na nossa existência, na nossa vida, no aprendizado aqui da nossa encarnação. Para quê? Para nós aprendermos a utilizar bem o nosso livre-arbítrio de forma decidida para o nosso progresso. Então, ele é sensacional, esse livro. Por quê? Bom, antes da gente responder o porquê, né, nós vamos estudar, né, antes da gente começar a estudar, nós vamos fazer uma breve en passant sobre o caminhar da doutrina espírita, até chegarmos a 1865, que é a data aí da publicação desse livro maravilhoso que é o Céu e Inferno. Então, nós temos a inauguração de tudo, a inauguração da doutrina espírita com o Livro dos Espíritos. E ele vem nos trazer a grande revelação sobre a nossa essência maior, né? Nossa essência maior, nossa essência. Então, enquanto espíritos imortais que nós somos, a nossa relação aí com Deus, ele vai mostrar que nós somos espíritos imortais e essa nossa relação com Deus, as leis divinas, como elas atuam, né, nesse nosso progresso e como vamos evoluindo, como nós vamos evoluir. Esse livro é sensacional, né, o Livro dos Espíritos, e é dado então a grande revelação que somos em essência, né, que somos em essência esse espírito imortal. Então, as grandes respostas de todos os tempos da filosofia são dados nesse livro, no Livro dos Espíritos. Quais essas perguntas que nós temos? Quem somos? Para onde vamos? De onde viemos? Então, após essas revelações sobre a nossa essência, como espíritos imortais, nós vamos aprender aí, logo em seguida, porque Kardec lança, então, o Livro dos Médiuns. Como é esse intercâmbio, como é essa relação dos espíritos aqui encarnados com os espíritos desencarnados, como funciona todo esse mecanismo, todas essas leis, a comunicação entre esses espíritos, né? Nós vamos ter isso, nós vamos ter esse estudo, nesse compêndio também maravilhoso que nós pretendemos estudar aqui também, que é o Livro dos Médiuns. Nós vamos estudar, se Deus quiser, todos esses livros, né? E, finalmente, nós precisamos estudar. Aliás, nós precisamos estudar Kardec, né? E, finalmente, depois do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, nós chegamos no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a fundamentação da lei maior, a lei de Deus, essa lei de amor que Jesus veio trazer para nós, né? Sobre a ótica, é claro, esse Evangelho sobre a ótica espírita, por isso que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é a inauguração de um novo Evangelho, né? Poderia até pensar, é um novo Evangelho. Não, é o Evangelho de Jesus com a ótica espírita, com a visão dos espíritos imortais que somos. E nós vamos ver também, nesse livro, a aplicabilidade do Evangelho de Jesus. Jesus, que é o nosso grande guia, nosso modelo, né, de nossas existências, dessas nossas existências imortais. E, finalmente, depois do Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, nós chegamos no Céu e Inferno, ou Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então, nós vamos ver que na primeira parte desse livro, o Céu e Inferno, nós somos apresentados a relembrar sobre a nossa relação com Deus. Nós e a nossa relação com Deus. A nossa chamada imortalidade, a nossa essência como espíritos, né? O nosso caminhar ao longo de todos esses tempos. Vamos relembrar
ao longo desse estudo, aí na primeira parte do livro Céu e Inferno, as leis que regem ao longo da nossa evolução, a nossa relação com Deus. Então, nós vamos estudar essa nossa relação com Deus. Vamos estudar também as doutrinas. Por exemplo, a doutrina materialista, né? O panteísmo, já ouviram falar? Panteísmo? E outras doutrinas, até nós chegarmos finalmente na doutrina espírita. E essa primeira parte do livro, ela é muito interessante. Ela é maravilhosa, né? Ela é muito interessante. Porque nós vamos trabalhar desde a essência, trabalhando como tendo nada como referência da nossa vida e tendo como referencial da nossa vida o próprio homem encarnado. E essa primeira parte vamos também compreendendo como foi as nossas relações com as leis eternas, com as penas eternas, com a nossa relação com o céu e o inferno. E o que é isso? O que é isso? O que é o céu e o inferno? Céu e inferno. Será que é uma localidade existente aqui no orbe terrestre, na erraticidade? Vocês lembram o que é a erraticidade? Pois é, erraticidade. Será que é na erraticidade? Não estaremos compreendendo um pouquinho, nós estaremos então compreendendo um pouquinho sobre isso. E vamos também estar fundamentando essa relação de nós, né? Nós aqui, espíritos, com o tempo da nossa evolução. E vamos assim, nós vamos percebendo que nosso querido codificador Allan Kardec, e é muito querido, né, nos traz a elaboração desse raciocínio. Por que é que nós, como é que nós vamos compreendendo a nossa evolução no início de tudo, nós, como é que nós podemos dizer, nós tínhamos muito receio da morte, ainda temos, né, muito receio da morte, independente do patamar evolutivo que esteja, em todos os tempos da humanidade, tem esse receio da morte. E sempre a gente vai buscando de acordo com a nossa compreensão isso. Cada um na sua compreensão, no seu patamar, no seu entendimento espiritual. E isso às vezes a gente quer que o outro entenda, né? Mas cada um está no seu patamar de evolução espiritual, adequado para o momento evolutivo que estivemos a viver nessa nossa compreensão de Deus, que foi muito importante para esse processo desse nosso crescimento espiritual. E é importante a gente compreender isso, porque muitas vezes a gente se questiona sobre algumas compreensões da relação com Deus, né? Mas é uma gradação progressiva, vamos imaginar assim. É uma gradação progressiva para chegarmos ao raciocínio que nos traz a doutrina espírita, dessa compreensão, dessa terceira revelação. Lembra da terceira revelação, o grande consolador prometido, como nós vimos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que antecede lá o livro Céu e Inferno, que também estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Aqui na codificação. A importância dessas três revelações, a revelação ali da lei mosaica, de Jesus, com a fundamentação da lei do amor, e finalmente aqui o Espiritismo, a doutrina espírita. Então, só para a gente compreender que todas as ideias, que todas as nossas compreensões na relação com Deus estão corretas, de acordo com o patamar evolutivo em que nós estamos. Nada de pressa, né? Cada um está no patamar. E entendendo que é um progresso que vai havendo sempre desse nosso raciocínio e da nossa compreensão. Por isso que temos logo na primeira parte aqui do livro Céu e Inferno, a origem dessas doutrinas para nós, a nossa relação com as penas futuras, com as penas presentes, com os castigos, a punição. Essa relação com Deus vai se dando ao longo da nossa existência. Os lugares, né? Os lugares também lá que nós temos, as divindades. E o nosso querido codificador, ele vem mostrando para a gente como é que foi, e de forma comparativa, o nosso progresso evolutivo na relação com Deus. Isso é muito importante, é muito interessante, porque logo nessa parte, o nosso querido codificador também vem a nos falar sobre as intervenções. Intervenções de quem? Tem medo? Dos demônios. Sobre a intervenção também dos anjos, que são categorias que em todos os tempos estiveram em nosso inconsciente coletivo,
desde os homens da caverna, porque no livro um livro interessante, que eu chamo vocês à leitura, do Hermínio, que se chama Espírito e o Tempo. Ele vem nos mostrar justamente o que a primeira parte do Céu e Inferno fundamenta para nós, que é a nossa relação com Deus ao longo da nossa evolução. Então, no início, o Deus era para nós, como no processo evolutivo dos espíritos mortais, era um Deus, por exemplo, do trovão, o Deus da lua, o Deus do sol, o Deus da chuva. Depois passou a um outro formato de totem, onde as tribos foram criando ali os seus rituais para ter relação com Deus, até que vieram os profetas. E finalmente ali Moisés, né, que fortaleceu o monoteísmo, com base na concretização da nossa relação com Deus, até vir, nós vamos estudar tudo isso, hein? Eu estou passando aqui, até vir o cristianismo, junto com Jesus, né? A lei aí, a inaugurada lei do amor, a lei de Deus na nossa vida e da fundamentação do cristianismo, até a concretização da codificação espírita. Vamos lembrar que tudo isso aí que eu estou falando demorou em torno de 1850 anos aproximadamente, até a gente se familiarizar com esse Deus Pai infinitamente justo e bom. Lembre-se disso, esse Deus é Pai justo e bom. Como compreender a lei da reencarnação, a sua fundamentação, se antes não entendermos de forma clara e objetiva e concisa a relação de amor de Deus conosco, com a supremacia maior. Então é muito importante, e eu costumo dizer, que o livro Céu e Inferno é um grande xodó para mim, é um super bom xodó. Tenho um enorme carinho por ele, porque é um livro que concretiza tudo que a gente vinha estudando até hoje. Sabe aquilo que você está estudando até hoje? Né? A gente às vezes estuda anos e anos, né? Anos e anos aí estudando, tem que estudar mesmo. E aí a gente concretiza isso. A gente vai ver que no próximo encontro, onde falaremos sobre a segunda parte, que são os exemplos, segunda parte do livro, que são os exemplos, nós falamos hoje sobre a primeira parte. Tem a segunda parte, né? Nós vamos ver tudo isso, item por item, comentando, né? Vamos ter a segunda parte que mostra a nossa vida, no aqui e no agora, que a doutrina espírita não é mais uma doutrina filosófica, não é mais uma, não é mais uma doutrina filosófica, né? Como muitas outras que nós temos aí. Qual é a grande diferença que tem a doutrina espírita para tantas outras filosofias de todos os tempos, fundadas no mundo, nesse orbe terrestre? É porque a doutrina espírita, lembre-se disso, a doutrina espírita está na nossa vida prática, no nosso dia a dia, na nossa vida diária, na nossa vida cotidiana, na nossa vida relacional, de encarnados e desencarnados, um para com os outros. A doutrina espírita é algo palpável, olha que interessante. E o livro Céu e Inferno, ele nos permite essa abrangência. Isso que é maravilhoso nesse livro, a gente vai ver isso. Então, no próximo encontro, nós veremos a segunda parte do livro Céu e Inferno, que é a vida real de todos nós. E é a parte aqui que nós vamos ver no nosso próximo encontro. Então, a doutrina, gente, ela é muito palpável. E a gente tem que trazer todos esses conhecimentos que a gente vai adquirindo com essa doutrina maravilhosa para a nossa vida, nosso dia a dia. Ela está aqui no nosso dia a dia, tá bom? Bons estudos para vocês. Eu vou colocar no link o PDF, né, do livro Céu e Inferno, e também, se vocês quiserem baixar esse livro em PDF, também tem na internet, vocês conseguem baixar, para nós acompanharmos aí sempre as leituras que nós vamos fazer, depois os comentários que a gente vai tecer, e a gente vai assim nesse estudo. Tem muito estudo aí pela frente, não desanima não, continua aí os estudos, vamos continuar a entender esse livro de Kardec. Nós temos que entender Kardec. Eu quero conhecer espiritualidade, aí ficar lendo um montão de coisa aí que não tem nada a ver, sem saber os fundamentos da doutrina que estão aí na codificação, e a gente tem que ter esse fundamento
muito dentro da gente, no nosso coração, para a gente olhar, às vezes, um livro que lançam por aí e falar, não, isso aí não tem nada a ver com a codificação, isso aí não tem nada a ver com o espiritismo, isso aí, olha, a gente sabia discernir tudo, né? A gente conseguir essa base de Kardec na codificação, no Pentateuco, né? Espírita, que são esses livros de Kardec. Nós vamos estudar aqui também, junto com vocês, as obras póstumas também de Kardec, depois, né? Uns escritos que vieram depois. Nós também vamos fazer esses estudos, tá bom? Bons estudos e vamos aí, vamos em frente.